Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 11 de Êxodo. Olha que beleza! Devagarinho a gente vai lendo a Bíblia, devagarinho a gente vai passando pela Bíblia toda. Devagarinho Deus vai falando ao nosso coração, devagarinho a gente vai tendo intimidade com as coisas de Deus. Então vamos lá. Quero pedir a você que compartilhe os vídeos, que passe para todo mundo, convide as pessoas para fazer essa leitura com a gente. Isso! Convida parente, amigo, cunhado, tio, sobrinho, todo mundo para fazer as leituras. Como é bom a gente ler a Bíblia todo dia. Como é bom, porque ela nos alimenta, nos dá força, nos traz esperança. Quanto mais... como eu queria que todo mundo lesse a Bíblia. Quanto mais gente lendo a Bíblia. Por isso, vamos fazer o seguinte... Além de você espalhar, se inscreva no canal. Porque todas as vezes que tiver algum conteúdo, ou missa, ou no programa de rádio, ou então aqui nesse momento da nossa leitura, você recebe a notificação aí, tá bom? E outra coisa, hein? Obrigado aí pelo tanto carinho que eu vejo nos comentários. Muito obrigado. Obrigado, um beijo para todo mundo. Eu tenho que lembrar você que nas missas que eu celebro, eu coloco as intenções de todos aqueles que fazem com a gente a leitura bíblica, viu? Hoje são mais de 50 mil pessoas que estão fazendo com a gente a leitura bíblica, 50 mil pessoas fazendo com a gente a leitura bíblica. Então eu sempre coloco nas intenções todos vocês. Eu quero lembrar da Josi de Santa Maria do Cambucá, no Pernambuco. Aqui, boa noite, sua bênção, Padre Juarez, leio junto com minha filha, Maria Sofia, de 3 anos, gente. 3 anos. Hoje ela mandou a minha irmã ler a Bíblia. A Josi de Santa Maria do Cambucá, no Pernambuco. Um beijo para Maria Sofia, de 3 anos, que está fazendo a leitura com a gente também aí, tá vendo? Olha aqui também mais aqui, É a Maria Cristina Franceschi, ela é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Padre Juarez, minha mãe tem 98 anos. Sim, 98 anos ela escreve. E durante a sua vida foi sempre católica, praticante, convicta, com fé inabalável. Estou comentando com ela sobre o curso. Isto é uma bênção para nós. Muito obrigado pelos seus ensinamentos e continue sempre sendo essa pessoa especial. Maria Cristina Franceschi, um beijo para você, muito obrigado. E a sua mãezinha também, Deus abençoe. Cadê o nome da sua mãezinha? Você não colocou o nome dela? Mas olha, eu vou rezar para ela também. Deus abençoe muito, viu? Tem 98 anos, que beleza, viu? Vamos então agora fazer a nossa leitura, o capítulo 11, e vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine, que a gente possa ter clareza e para que a gente possa ter inteligência, para que o Espírito Santo traga sobre nós a sua luz para entendermos, compreendermos e rezarmos. Vem aqui então, vamos ler assim. Gente, leia comigo o capítulo 11. É um capítulo curtinho, sabia? Capítulo curtinho. É o anúncio. É só o anúncio da 10ª praga. Vocês vão entender, né? Aqui vai acontecer o anúncio da 10ª praga. Tá? Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: mandarei ainda outra praga sobre o Faraó e sobre o Egito, e, em consequência dela, vos deixará partir daqui. Quando vos deixar partir, será definitivamente, será mesmo expulsando-vos daqui. Dirás ao povo que cada homem peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. O Senhor fez que o povo ganhasse o favor dos egípcios. Moisés mesmo era muito considerado no Egito pelos servos do faraó e por todo o povo. Moisés disse: eis o que diz o Senhor, pela meia-noite passarei através do Egito, e morrerá todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que deveria assentar-se no seu trono, até o primogênito do escravo que faz girar a mó, assim como todo o primogênito dos animais. Haverá em toda a terra do Egito um clamor tal como nunca houve, nem haverá jamais. Quanto aos israelitas, porém, desde os homens até os animais, ninguém, nem mesmo um cão, moverá a sua língua. Sabereis assim como o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos esses teus servos virão procurar-me e se prostrarão diante de mim, dizendo: vai-te tu
e todo o povo que te acompanha, e depois disso partirei. Moisés, grandemente irado, saiu da casa do faraó. O Senhor disse a Moisés: o faraó não vos ouvirá, a fim de que meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão tinham operado todos esses prodígios em presença do faraó. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não permitiu aos israelitas partirem de sua terra. Capítulo muito curto, muito sucinto e muito direto. É importante que você saiba que esse é o anúncio da 10ª praga. O capítulo 11, ele só faz um anúncio. Você percebeu que ele é feito o anúncio, mas não acontece de fato o momento da morte do primogênito. E é muito claro. Deus mais uma vez fala para Moisés: mandarei uma outra praga e essa será definitiva, porque essa vai tocar no coração do faraó. E a praga era justamente essa: todos os primogênitos vão morrer. E Deus é muito claro ao falar para Moisés, que fala para o faraó: vai morrer o primogênito do faraó, aquele que vai ocupar o trono, vai morrer todos os primogênitos do Egito, não só do povo, como dos animais também. Então é uma praga avassaladora e terrível, mostrando justamente o poder de Deus. É importante se lembrar o seguinte, mais uma vez vou lembrar você: Deus não faz mal para as pessoas, Deus não tem raiva, Deus não é irado, Deus não tem ira. Muitas pessoas falam assim: padre, mas eu escutei falando a ira de Deus, Deus no Antigo Testamento. Não, gente, Deus é o mesmo. Não é que o Deus do Antigo Testamento era ruim, o Deus do Novo Testamento é bonzinho. Deus do Antigo Testamento mandava praga, o Deus do Novo... Não, é um Deus só. Já falei para você, uma das características de Deus é a imutabilidade. Deus não muda, ele é um só. Mas por que o Deus do Antigo Testamento às vezes manda praga, é tão bravo? Não, gente, não é que é tão bravo. As coisas ruins que aconteciam, sempre eles viam o sentido e o sentido como se Deus tivesse mandado aquilo. Então, era a maneira de interpretar as coisas a partir do coração das pessoas. Mais uma vez, volto a dizer você, Deus não manda o mal, não faz o mal, mas do mal que acontece, Deus tira algo bom. Entendeu? Então, o que aconteceu? Pode ter tido uma mortandade grande das pessoas e principalmente que veio assolar algumas famílias e assolou e veio sobre a família do faraó, matando o primogênito. Ora, Deus manda a morte para as pessoas? Deus não é Deus da morte, Deus é Deus da vida. Ora, mas se aconteceu isso, Deus pode ter usado este fato para mostrar para o faraó e para o seu povo que eles deveriam deixar o povo partir. Deveria deixar o povo partir. E é isso então que acontece. O fato é que foi anunciado para o faraó: por favor, não endureça o seu coração, porque se endurecer, Deus vai mostrar o seu poder. Deus vai mostrar o seu poder. Foi anunciado ao faraó que o seu filho, os primogênitos, morreriam e que os primogênitos dos filhos de Israel, do povo de Deus, seria poupado. O Senhor endureceu o coração do faraó, que não permitiu. Olha aqui, importante você lembrar. Moisés e Arão anunciam para o faraó e diz: deixa o povo ir. Se não for, haverá morte dos primogênitos. O faraó não acredita em Moisés. Não. Diz a Bíblia que o faraó endureceu o coração e não deixou ir. É como se o faraó estivesse desafiando o poder de Deus.
Desafiar o poder de Deus é dizer: eu não preciso de você, eu não te escuto porque eu sou maior que você. Quando o faraó faz isso, a praga acontecerá. Ou seja, Moisés anuncia aquilo que Deus havia anunciado. Falou para o faraó não escutou e o faraó desafiou a Deus. Vamos lá, tem algumas coisas, bem rapidinho, gente, para a gente entender desse anúncio aqui. Ó. É bem rápido, bem rápido. Essa é a 10ª e última praga, que a gente tem que saber, a morte dos primogênitos, que é a atacada final, né? Ou seja, morrendo os primogênitos, o faraó vai se convencer que tem que deixar o povo ir, que tem que até expulsar o povo dali, né? Tem que até expulsar. O texto, vem cá para você ver como que é um pouco obscuro aqui, ó. O Senhor disse a Moisés: mandarei outra praga sobre o faraó e sobre o Egito, e em consequência dela vos deixará partir daqui. Quando vos deixar partir, será definitivamente, será mesmo expulsando-vos daqui. Então, o texto é um pouco obscuro, porque o que ele fala assim? Essa última praga, o faraó vai deixar vocês sair. Aí, no mesmo texto fala, não só deixará partir, mas vai expulsar. Ou seja, segundo os estudiosos, o que é? O faraó deixou partir ou o faraó expulsou? O que ele fez? A gente pode compreender. A dor do faraó foi tão grande que ele não só deixou o povo partir, como ele expulsou esse povo para que fosse rapidamente. Então ele deixa partir, expulsando todo esse povo, tá bom? O versículo 2, olha que interessante aqui, ó. Dirás ao povo que cada homem peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. O Senhor fez que o povo ganhasse favor dos egípcios. Moisés mesmo era muito considerado no Egito pelos servos do faraó e por todo o povo. Gente, isso é importante você lembrar que nós já lemos isso aqui. Depois que pode pegar aí. Lá no capítulo 3, versículo 21, quando Deus aparece para Moisés e fala para Moisés: Moisés, você tem que ir lá falar com o faraó, porque eu ouvi o clamor do meu povo. Lá no capítulo 3, Deus já havia falado para Moisés: eu vou fazer o povo tomar afeição, o povo egípcio tomar afeição pelos israelitas, e eles vão dar coisas para ele. Gente, aqui é importante lembrar o seguinte: o povo está se preparando para sair do Egito, uma caminhada longa. Então, eles precisam fazer eles precisam juntar muita coisa. Vai ser muito tempo de caminhada. Então eles precisam juntar. E aqui nesse versículo fala justamente que Deus, o povo se afeiçoou aos israelitas, gostava deles e mais, gostava muito de Moisés. Muito de Moisés. Afinal de contas, Moisés foi criado ali na corte, mas mais do que isso, foram os israelitas que há muito tempo atrás trouxeram, através de José, bonança para o Egito. Então eles tinham carinho para com os israelitas. Quem não gostava era o faraó. E o que acontece? Acontece aqui, nesse versículo, que a instrução é: peça ao povo objetos de prata e de ouro. E eles vão arrecadar muitas coisas que eles vão levar ao longo da viagem. Aliás, é com esses objetos de prata e ouro que eles ganham dessas famílias do Egito que eles vão construir aquele bezerro de ouro lá no Sinai. Tá bom? Tá certo? No versículo 7, gente, está narrando aqui, versículo 7 aqui. Quanto aos israelitas, porém, desde os homens até os animais, ninguém, nem mesmo um cão moverá a sua língua. Sabereis assim como o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. O que esse versículo está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte: quando passar o anjo exterminador, né, ele não vai fazer nada com os israelitas. Então ele vai passar de noite e vai matar todos os primogênitos dos egípcios, inclusive do faraó. Mas com os israelitas não vai fazer nada. E aí a Bíblia usa uma linguagem interessante.
nem a língua do cachorro vai se mover. O que significa isso? Nem a língua do cachorro vai se mover. Ora, o que o cachorro faz de noite? O cachorro, ao menor sinal de perigo, ele late. Quando o cachorro passa a noite inteira sem latir, significa uma noite tranquila. Uma noite tranquila. Então, o que está dizendo aqui? Lá onde os israelitas estão, nem a língua do cachorro se moverá. Ou seja, vai ser uma noite tão tranquila que o cachorro vai dormir a noite toda sem ser despertado por algum perigo. Mas quanto na terra dos egípcios, nossa mãe, ali vai passar o anjo exterminador e vai acabar com todos os primogênitos. Este foi o anúncio da 10ª praga. Foi alertado, o faraó foi avisado que ele não deveria desafiar Deus. Gente, na verdade, a gente precisa aprender muitas coisas e principalmente aprender até com este faraó. Nós não podemos querer ser mais do que Deus. O grande pecado da humanidade, e foi o pecado de Adão e Eva, foi justamente querer ser como Deus. Querer decidir tudo, querer determinar tudo, querer fazer tudo. Nós não somos deuses. Há coisas na vida da gente que nós não dominamos. Há coisas na vida da gente que nós não conseguimos fazer. Às vezes, irrompe em nós o mesmo pecado de Adão, o mesmo pecado de Eva. Querer ser como Deus. O mesmo pecado de Lúcifer. Querer ser mais do que Deus. Cuidado. Cuidado que na vida da gente há coisas que a gente precisa deixar Deus fazer. É isso que nós rezamos quando nós dizemos que seja feita a tua vontade. É isso que nós fazemos quando nós pedimos para Deus. É isso que nós fazemos quando nós dissemos, Senhor, está tudo nas tuas mãos. Convença-se de uma coisa, você não pode tudo. Há coisas na sua vida que você tem que entregar para Deus. Há coisas na sua vida que você tem que deixar Ele fazer. Às vezes, nós achamos que nós é que temos que resolver tudo. O problema da nossa casa, o problema do desemprego, o problema daquilo que está acontecendo. Não. Permita Deus fazer para você. Sabe como que nós fazemos com um problema quando ele é muito grande? Nós dizemos assim, meu Deus, eu não posso. Eu sou pó. Eu sou pequeno. E tu és grande, grandioso. Tu podes tudo. Tudo. Então, quando você tiver um problema muito grande, você chega para Deus e diz, eu sou tão pequenino, meu Senhor. Aqui está o meu problema que é tão grande. A partir de hoje, esse problema não é meu mais. Esse problema é seu. Porque tu és maravilhoso, grandioso e cheio de majestade. Et crucem Domini, fugit partes adversi, vite teleu de tribu Iuda, radix Davidi, aleluia.